Perguntas e respostas com o Dr. Mauro aqui, presente hoje, fazendo parte do nosso podcast. E selecionamos então 3 perguntas, né, para a gente poder dissertar sobre elas hoje. Então, aqui vai a primeira pergunta. Após o uso da testosterona, fica refém dela para o resto da vida? Bom, eu acredito assim, primeiro eu vou dar a minha opinião, ele vai complementar com a parte médica, né, com a parte científica. Na minha opinião, quem usa testosterona para ficar dependente dela tem que fazer um estrago muito grande no começo do uso da testosterona. Tem que usar de uma forma inconsequente, sem acompanhamento, e isso vai representar uma chance, um risco maior de que você talvez precise de fazer uma suplementação, né, o uso de testosterona crônico. Essa é a minha opinião. Lembrando que eu não sou da área médica, é apenas a opinião de alguém que tem vivência nesse meio. Então eu vou passar agora a palavra para o Dr. Mauro, para ele explicar melhor para vocês se, após o uso da testosterona, a pessoa ela fica ou não fica refém para o resto da vida. Então, a gente está falando de que tanto de testosterona, né? Por quanto tempo, né? Isso tudo importa muito, né? Mas desde que eu comecei a atender, desde que eu já atendo, nesse período que eu já tenho de experiência de atendimento, não teve nenhum paciente que chegou lá que a gente não conseguiu reverter, tá? Então, que o problema maior é que as pessoas compram as medicações, né, as drogas underground ali, começam a usar por conta própria e decidem usar durante 4 meses, por exemplo. E aí elas param de usar, né, do dia para a noite. E não é assim que funciona, né? Quando a gente começa a tomar testosterona exógeno, quando as pessoas começam a aplicar testosterona, o nosso organismo entende aquilo e para de produzir, né? Então, esse parar de produzir, ele é momentâneo, né? Enquanto você está em uso de testosterona, tá? Mas até hoje não teve nenhum paciente que a gente não conseguiu reverter esse caso, né? A gente inicia aí que a gente entra com a TPC, que chama terapia pós-ciclo, né? Que é justamente isso, porque o paciente ele começa a usar, dá uma bagunçada na parte hormonal, né? Então, testosterona vai cair abruptamente se o paciente parar do dia para a noite de usar. Então a gente inicia a TPC, né? Que é a terapia pós-ciclo. E aí, para atenuar esses danos, né? Para o paciente não ficar sintomático durante muito tempo. Porque imagina, o paciente com hipogonadismo, né? Causado pelo uso de testosterona, pós o uso de testosterona, ele não tem vida, cara. Entendeu? O cara não consegue fazer nada, o cara fica depressivo, fica sonolento, mal-humorado, entendeu? Então, isso vai acontecer durante qualquer pessoa que fizer um ciclo, né? Então, a TPC entra aí, para a gente poder atenuar esses danos. Tá? Então, respondendo a pergunta, até hoje não teve nenhum paciente meu que eu não consegui reverter. Legal, então fica aí respondida a pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual o melhor momento para iniciar a reposição hormonal? E agora eu vou falar a minha opinião pessoal sobre. Eu acredito que o melhor momento para iniciar uma reposição hormonal é a necessidade de uma reposição hormonal. Justo. A necessidade de uma reposição hormonal identificada através dos exames laboratoriais que, né, o médico responsável pelo paciente vai estar prescrevendo para ele. Então, a partir do momento que você faz um check-up, né, uma avaliação hormonal do seu quadro hormonal, ele vai identificar se existe ou não existe uma necessidade de reposição. Então, essa reposição, ela vem a partir de uma... Não tem como descrever de outra forma. Isso, então, uma necessidade. repor algo que está em falta, né? Exatamente. Então, como que isso é conduzido no seu trabalho? Literalmente uma necessidade, né? Não, você respondeu para mim. Na verdade, a gente está falando da doença, né? Novamente, voltando nesse padrão. Então, doença, a gente tem que tratar, a gente tem que repor, né? Então, às vezes, o paciente, a causa foi, sei lá, essa síndrome MOSH, o paciente que é obeso, tem uma baixa produção de testosterona. Ou também tem um hipogonadismo tardio, né? Então, esses pacientes, eles não vão produzir sozinhos. Não adianta. Você pode, mas tem coisas que a gente pode fazer para aumentar, para induzir essa testa? Tem, né? Inclusive o treino resistido, né, é um deles, né? Várias coisas a gente pode fazer para melhorar esse campo, mas ele não vai sair daí. Impossível. Nesse caso específico, sem reposição, o paciente não sai do buraco. Legal. Fica a pergunta de número 2, então. Respondida, o melhor momento realmente é a necessidade. Bom, vamos lá. Parâmetros. Qual a indicação médica para quem quer entrar nesse mundo do bodybuilding? Então, eu que estou nesse meio, posso dizer, né, posso
dizer com propriedade que não existe uma indicação para entrar no mundo do bodybuilding. Quando você decide entrar no mundo do bodybuilding, você se tornar um atleta de fisiculturismo, não existe uma indicação, você tem que usar. Até porque nós não temos competições com categorias para o atleta que é natural, relevantes, né? A não ser que seja um evento particular, que alguém desenvolve e fala, olha, nesse campeonato aqui vai entrar atletas naturais. Bom, agora, no ranking de atletas, né, que desejam ali colocações, almejam Mr. Olympia, um Arnold, não tem como, não tem categoria natural. Então, a indicação não existe. O que pode acontecer na realidade é a contraindicação. Com certeza. É o atleta que, aliás, é a pessoa que quer se tornar um atleta, busca esse sonho, né, de competir, e às vezes descobre que não pode utilizar hormônio porque tem uma pressão alta, porque é hipertenso, porque tem algum problema de saúde ou às vezes uma predisposição que, se entrar nesse mundo, pode desenvolver uma doença para a vida toda. Então existe a contraindicação, tudo tem que ser avaliado. Por isso que não é só falar, vou competir, o que eu tomo, o que eu faço? Não existe isso. Com certeza. Isso aí é uma coisa assim muito retrógrada, já não acontece. Ainda acontece, mas uma parcela pequena. Então, não existe indicação, existe a contraindicação. No caso do profissional médico, ele não pode indicar um paciente, começa a tomar isso para você começar a competir. O que ele vai fazer é a proteção da saúde do atleta de acordo com a preparação que lhe foi proposta para aquele objetivo, não é? Assim, na verdade, para começar, a gente tem poucas medicações lícitas, né? Então a gente pode usar de poucos recursos ergogênicos para poder tratar esse tipo de paciente. A primeira coisa que ele tem que entender é essa, né? E provavelmente ele vai ter que buscar essas medicações no mercado paralelo para começar. Então ele vai precisar de mim para isso, né? Porque ele já vai comprar, ele vai chegar em qualquer lugar, no lugar específico, vai conseguir comprar essas medicações, né? Então, eu nunca vou indicar um paciente a falar, você tem uma biogenética muito boa, por que você não vira bodybuilder? Nunca vou falar isso para um paciente, pelo contrário, o que você falou. Na maioria das vezes a gente vai contraindicar, né? Inclusive o uso de testosterona, não precisa nem ser bodybuilder, né? O uso de testosterona também, na maioria das vezes a gente vai contraindicar, né? Porque não existe almoço grátis, né? A gente costuma achar que só tem benefícios usar testosterona e esquece dos riscos, né? Dos malefícios da testosterona e das consequências que vão gerar o uso, o abuso ou o desuso da testosterona. Então, galera, para elucidar um pouco melhor o posicionamento do Dr. Mauro, ele acompanha atletas, ele recebe atletas no consultório dele. No entanto, ele nunca vai chegar para o paciente dele e colocá-lo no ponto de decidir se tornar um atleta de fisiculturismo. Com certeza. Ele vai receber esse paciente para cuidar da saúde dele. Então, quando eu o conheci, eu já era atleta. Mas ele não ia chegar em mim e falar para eu competir. Porém, eu cheguei até ele e falei, olha, eu sou atleta, eu quero cuidar da minha saúde. Ele passou, né, o que deveria ser conduzido no tratamento para que eu tivesse uma preparação mais saudável possível. Fica a minha decisão seguir ou não seguir a orientação dele, até o ponto que eu considero que isso atrapalha ou não minha performance. Porém, eu já sou um atleta, mesmo dentro do fisiculturismo, mesmo utilizando hormônios, eu sou de um perfil mais conservador. Eu acabo não utilizando abusos e excessos, né, que uma grande parcela utiliza, e eu não estou falando que isso é errado, eu não estou criticando esses atletas, até porque cada um sabe o seu limite e sabe até onde quer ir. Querendo ou não, para a gente chegar a uma performance mais elevada do que o nível amador, que é o nível profissional, existe a necessidade de algo um pouco mais intenso na preparação. Fato. E é algo que é a realidade. Então Sim. Não adianta a gente ser hipócrita de falar que não, ninguém usa hormônio, Sim. é pouquinho, não, o médico foi lá e... Não, é uma realidade de dentro do esporte. Eu já sou um perfil mais conservador, eu faço uso de uma forma comparada a grandes parâmetros, de uma forma mais conservadora. Então, respondendo aí essa pergunta e encerrando o quadro de perguntas e respostas de hoje, quem quiser entrar em contato com o Dr. Mauro para agendar consulta com ele, tem todos os contatos, tem tudo acessível no Instagram dele, que vai ficar na descrição do vídeo, vocês podem entrar em contato. Quem quiser segui-lo pela rede social, mandar uma pergunta, mandar uma dúvida, pode também. Lembrando que ele é um médico, ele vai poder responder a sua pergunta de uma forma muito superficial. Para responder de uma forma precisa, você tem que ir até o consultório, fazer uma avaliação,
E é assim que funciona. O trabalho, ele é pago, não é de graça. E não existe protocolo, né? E não existe receita de bolo, né? Pra pessoa chegar ali, ó, posso usar tal hormônio assim, assim, assado? E ele responde, não, você vai usar isso, essa quantidade. Não, isso é um trabalho direcionado dentro do consultório. Ele pode tirar algumas dúvidas pertinentes à área hormonal que estejam ao alcance de serem respondidas sem que seja necessária uma avaliação. A maioria das pessoas nem precisam de usar testosterona, entendeu? Elas chegam lá baseado na coisas que viram na internet, né? E chegam lá e falam, ó, eu vim aqui porque eu preciso usar testosterona. Você vai lá, o cara tem um teste de 800, sabe? Um menino de 25 anos. Você fala, cara, deixa eu te falar, é uma maldade se eu fizer isso com você, sabe? Então a gente não tem contraindicação, não tem indicação nenhuma de iniciar isso aí pra você. Então, na maioria das vezes, é sobre isso. Exatamente. Então, galera, fechando agora o quadro de perguntas e respostas. Aguardem os próximos vídeos. Teremos vários outros participantes aqui. E é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!